Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Essa publicação faz parte de uma série onde eu reviso os acontecimentos da 20ª edição do Big Brother Brasil. Nesse episódio, eu vou comentar sobre as decisões da direção criativa do programa. Vem comigo? O tema desse episódio surgiu porque muitos eventos passados poderiam ter resultados diferentes caso a mente por trás do programa fosse outra. O maior influenciador por trás do Big Brother Brasil é José Bonifácio Brasil de Oliveira, ou simplesmente Boninho. Como diretor criativo, é possível imaginar que ele seja o maior provocador. Mas quais são as consequências das provocações? Em que ponto a direção dele pode ser responsabilizada por potenciais instabilidades emocionais graves? Uma coisa é perceber situações ruins explícitas, como violência física e verbal. Mas e os conflitos internos, como depressão e ansiedade? Eu cheguei nesse tema ao parar para pensar sobre quanto essa edição está perturbando a saúde emocional dos participantes, em especial Gabi Martins e Felipe Prior. Mas antes de falar desses dois, vamos começar com o Guilherme, o eliminado da semana, tido por muitos internautas no Twitter como abusador. Guilherme saiu com 56% de desaprovação, em uma votação que teve mais de 400 milhões de votos, batendo o recorde de todas as edições do Big Brother, nacional e internacional. A diferença de votos entre Guilherme e o segundo mais votado, Pyong, foi de 54 milhões de votos. Alguns dizem que foi um paredão acirrado, mas eu discordo. Dizer isso é desconsiderar o engajamento de quem desaprova as atitudes de Guilherme perante Gabi. E também é desconsiderar o engajamento dos fã-clubes. Eu fiquei contente e muito aliviado com a saída de Guilherme. Contente porque é um arco narrativo que termina e abre espaço para outras histórias. E aliviado porque ver a Gabi chorando repetidas vezes por estar confusa, angustiada, temerosa, preocupada, sem saber o que fazer, me gerou muita preocupação e me fez imaginar situações bem graves. Quando eu tomei conhecimento que, antes de entrar na casa, a Gabi estava em tratamento para depressão há 3 meses e suspendeu esse mesmo tratamento pois o programa não permite o uso de remédio controlado, eu fiquei realmente impressionado em como isso poderia ser aceitável para a direção do programa. Enfim, eu falo mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos voltar para o Guilherme. Outro motivo de Guilherme ter saído foi por se omitir de situações que pediam participação ativa, como por exemplo justificar votos e indicações como líder. Por fim, Guilherme saiu por não reconhecer a proximidade tóxica que tinha com a narrativa dos machos escrotos. Trazendo agora para o nosso tema, direção, é possível reconhecer que a participação de Guilherme foi transmitida de forma coerente com o que é discutido nas redes sociais, mas já houve um momento onde a edição fez um VT onde ele era um príncipe, coisa que a internet discordava 100%. E é ao perceber a falta de coesão entre audiência e direção que podemos perceber os desejos de um diretor. E o que um diretor faz quando sua visão é criticada? No caso de Boninho, por mais que ele reconheça os desejos da audiência através do programa e das redes sociais, ele tem seus preferidos, como o Felipe Prior, e os malquistos, como o Daniel e Manu. Tanto é que no dia da eliminação de Guilherme, Prior ganhou um VT cômico que pode inspirar simpatia e aceitação. Agora, vamos ver como é que ele vai pintar Manu e Daniel. Ao cogitar esse desejo do diretor de colocar Prior sob uma luz cômica, eu fico pensando se o objetivo do Boninho é proporcionar polêmica, ou se é algo mais pessoal, sabe? Onde ele realiza seu desejo imperativo de manipular a opinião pública. Uma herança de família, vale lembrar. O desejo de Boninho com Guilherme, ao vendê-lo como príncipe, acabou com a saída de Guilherme. Assim, sobra o Prior para ele brincar. E falando em Prior, ele tá ganhando tom de favoritismo pelo Boninho. O Boninho até já se comunicou nas redes sociais apreciando a participação de Prior. A apreciação dele valida o pacote completo dos comportamentos de Prior.
a edição do programa não está mostrando o tanto que Prior fala mal de todas as outras pessoas da casa. A convivência de Prior com o restante dos participantes é completamente disfuncional, e essa percepção é pouco exibida no programa. Além de colocar o Prior sob uma luz cômica, no dia da eliminação, que é o dia mais esperado pela audiência, a direção do programa exibiu o Prior como paranoico e perseguido. Paranoico ele é, e isso deve estar fazendo muito mal para a saúde dele. Capaz que ele saia de lá e vá direto para um psiquiatra. Era a recomendação que eu faria se eu tivesse responsável pelo bem-estar dos participantes. E falando em responsabilidade, existe responsabilidade pela saúde de quem participa do jogo? Existe, mas isso não é exibido pelo programa não. No caso onde o Adson foi confrontado pelas mulheres, no dia seguinte teve uma psicóloga disponível para todos serem atendidos. Esse atendimento psicológico já aconteceu também mais de uma vez, e existe também a distribuição de alguns medicamentos que aliviam o mal-estar de forma pontual. Além disso, a Rafa Kalimann, num certo dia, foi atendida por um dentista e passou até por uma cirurgia odontológica dentro da casa. Esses relatos não são pautas de conversa entre os participantes por imposição da direção do programa, mas a gente acaba sabendo através do pay-per-view que existe um cuidado médico sim lá dentro. Aliás, essas conversas com aspectos de bastidores podem ser censuradas através das seguintes formas: cláusulas contratuais, chamadas de atenção nos monitores para que os participantes desconfiem do assunto que estão falando e cortes de câmera no pay-per-view. Os cortes na câmera é a forma mais notável. Assim, a ideia de que a audiência vai ver tudo é uma baita mentira. Você vai ver o que a edição quer que você veja. O pay-per-view só vai te mostrar as nuances que 30 minutos de programa tem o desafio de mostrar. Mas voltando a Prior, nessa semana ele foi pro quarto branco, né? A experiência do quarto branco seria mais benéfica ou maléfica para ele? Pelo que deu para acompanhar, a experiência dele foi meio a meio, porque por mais que a Gisele e a Manu tiveram a paciência para conversar com ele, fazer ele rir, etc., ele continua cheio de prepotência e ignorância. A audiência pode perceber essa prepotência e ignorância como positiva, caso concordem com as falas dele, né? E uma pessoa convicta como o Prior, ela ganha aceitação por insistência, e não por razão. E a direção só falta dar um megafone para ele. E o Daniel, hein? Olha, se esse rapaz não tiver um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, imaturidade já deixou de ser justificativa para tolerar os erros dele. Daniel já recebeu diversas punições por não se comportar de acordo com o combinado antes de entrar na casa. E as punições dele incomodam a todos, mas seus aliados não julgam seus erros com prioridade, por perceberem nele que os erros não são intencionais. Daniel teve a atenção chamada diversas vezes, e eu não ficaria surpreso se ele fosse expulso por não cumprir as regras simples que geram punições gravíssimas, como por exemplo, olhar por trás das cortinas que tem no programa num dia de festa. A expulsão do Daniel seria bem adequada e a audiência não ia reclamar. Por fim, vamos focar na Gabi. Eu já disse no episódio passado que a Gabi fazia muita cena pra câmera, né? E isso me faz pensar que ela é uma pessoa que pode estar atuando pra ser querida com a audiência, totalmente válido. Mas os acontecimentos dramáticos que envolveram ela ganharam muita intensidade. E pensar que ela pode estar fingindo sentimentos pra ganhar simpatia é algo difícil de acreditar. O que Gabi passou antes da saída de Guilherme e em alguns dias depois foi muito sério para ser entendido como teatro e falsidade. E vale fazer um flashback bem distante. No passado, em determinado momento do confinamento, a Gabi revelou numa roda de conversa que, abre aspas, ano passado eu tive depressão e eu comecei a tomar remédio pra todo dia pra dormir e pra viver. E quando eu entrei aqui, não podia continuar. E eu falei, eu vou levar isso como minha cura. E aí eu falei, eu vou ser forte. Deus me ajuda todos os dias. E eu sei que eu preciso passar por isso. Ou seja, a Gabi sabia que não podia tomar os remédios que ela precisava. Se ela comunicou à direção e a direção aceitou que uma pessoa doente abandonasse o tratamento para entrar em um jogo extremamente perturbante,
temos uma questão bem problemática, que diz respeito à responsabilidade sobre o bem-estar do confinado. E se isso se enquadra em algum crime, eu não sei dizer. Se alguma cláusula do contrato protege o programa de qualquer mal-estar do confinado, menos ainda. Agora, se ela não comunicou à direção e acreditou que Deus ia ajudar ela se pôs numa situação de risco enorme. Porque, além de Deus, quem poderia intervir para o bem-estar de Gabi? O Estado? A família? A medicina? Ou a direção do programa? Além de Gabi, quem mais tem a perder, caso a experiência do reality seja traumatizante? Tem que pensar nisso aí. Responsabilidades, né? Boa sorte pra Gabi. Para fechar os acontecimentos até a publicação desse episódio, vamos para a prova do líder e prova do anjo. A prova do líder foi bem divertida. Em duplas e em uma dupla por vez, os confinados correram no labirinto procurando 3 cartas. Todas as duplas encontraram as cartas, porém, a dupla que saiu mais rápido do labirinto foi Pyong e Daniel. Vale citar que a dupla que ficou em segundo lugar foi a dupla composta por Manu e Vitor Hugo. E se essa dupla ganhasse a prova, eles decidiriam no par ou ímpar. Ia ser bem emocionante. Mas quem ganhou a liderança foi o Pyong. O Pyong já anunciou para os aliados que o voto será no Prior, mas existe uma dúvida entre Prior e Vitor Hugo. Vamos então para a prova do anjo. A prova do anjo foi chatíssima. Os confinados sorteados tinham que acertar o preço de 2 carros. Quem ganhou o anjo foi a Ivy. Nessa 7ª semana, o anjo é autoimune. E o castigo do monstro foi o muito aguardado quarto branco. Ivy castigou o Prior, e Prior escolheu Manu e Gisele para acompanhá-la ao hospício. Ótimas escolhas para a audiência. Péssima escolha para o Prior e para o diretor do programa. Prior podia escolher Vitor Hugo e Daniel, porque como o quarto branco é um castigo, ele poderia castigar quem ele não gosta. E ele gosta mais de Manu e Gisele do que de Daniel e Vitor Hugo. Uma vez no quarto branco, Manu fez os VTs dela, e depois de algumas horas, Manu aperta o botão vermelho e o quarto branco termina. Nesse momento, a direção deve ter ficado extremamente frustrada por mais uma vez a Manu destruir o clima de tensão e potencial de conflito. A consequência dessa destruição é a Manu no paredão. Uma coisa tem que ser pontuada sobre esse quarto branco. Quando os 3 foram colocados lá, as instruções sobre o castigo não foram boas o suficiente para aumentar a permanência deles no quarto. Logo, a expectativa construída em torno desse momento foi fracamente aproveitada. Eu espero que o quarto branco volte muito mais confortável do que esse, porque o esforço que tem para realizar um momento daquele é muito grande, então a direção não quer jogar isso fora. Esse foi o resumo temático da 7ª semana, e pelo que já foi apresentado até o momento, a direção ainda pode aprontar muitos conflitos. Vamos então para as últimas considerações. Primeira consideração: formação de paredão. Os emparedados da 7ª semana serão Prior, por indicação do líder, Babu, por votos da casa, e Manu, por ter apertado o botão no quarto branco. Paredão formado: eu quero que o Prior saia para dar espaço para outros conflitos. Chega de Prior surtado, já divertiu o que tinha que divertir e já enjoou de tanto repetir seus argumentos neuróticos. Nessa conjuntura, vale falar que a aliança de Prior e Babu pode ser um peso bem grande para a eliminação da Manu. Cabe então aos fãs de Manu fazerem um esforço. Segunda consideração: meu top de participantes divertidos. Nesse episódio, o top vai para Manu, Gisele e Prior, pela participação no quarto branco. Eles conversaram bastante e foram conversas bem divertidas de escutar. Terceira consideração: próximo líder. Eu quero que o Babu seja o próximo líder para indicar o Daniel ou o Vitor Hugo para o paredão. E selecionar pessoas para o grupo VIP, grupo que tem uma alimentação melhor. Vale lembrar que o líder não é obrigado a distribuir todas as pulseiras do grupo VIP. Logo, o Babu tem a opção de chamar poucas pessoas, tipo só a Thelma e o Prior, por exemplo. Quarta consideração: próximo anjo. Para o anjo, eu gostaria que a Thelma ganhasse para saber se ela imuniza quem está ameaçado, tipo o Babu, ou se ela imuniza alguém da aliança. Quinta e última consideração: quem eu quero que saia. Como eu disse, eu quero que o Prior saia porque ele já teve muita história. E já faz um tempo que a história dele é repetida. Se a Manu sair, esse paredão pode determinar de vez a popularidade do Prior. E eu finalizo esse episódio com o seguinte:
A direção de uma produção é o elemento motriz de um processo. E no caso do Big Brother Brasil, a direção não é isenta de responsabilidade. Mas também não é 100% responsável, uma vez que os confinados escolhem estar lá. A direção, ela é passível de intervenção, e é bom que seja, porque o contrário disso seria dar para ela o poder de descumprir as leis. Dito isso, em meio a tanta discussão proporcionada por essa 20ª edição, venho percebendo que esse período de exibição do Big Brother é bem parecido com a franquia de filmes The Purge. O Brasil ele tem 3 meses de julgamento livre e inconsequente, doa quem doer. Então é isso. Fique ligado nas redes do projeto para conferir as novas publicações. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um grande abraço e tchau!